Oba, já voltou. Vamos falar de biscoito. Biscoito. E qual é a criança que não gosta de biscoito, gente? Quem é que não gosta? Ah, e principalmente aquelas bolachinhas recheadas. Com bastante recheio, bem gordinha, não, bem fazem assim... o maior sucesso com as crianças, não é verdade? Aquela que você arranca uma parte, aí come o recheio. Como é que você faz assim? Tem que lamber o recheio, Exatamente. Né? Sabe como eu faço? Eu arranco uma parte, depois como a outra parte, deixo só o recheio, como só o recheio no final. Aí fica se lambendo todo, né? É verdade. Pois fique sabendo, senhor Teco, que você levando esse tipo de biscoito todos os dias para a escola... É gostoso. É gostoso, mas às vezes pode não ser saudável. E lá vem a dica da nutricionista. Exatamente, a dica da nutricionista vai nos orientar como a gente pode escolher para o lanchinho dos nossos filhos e para o nosso próprio bolachas que sejam saudáveis. Oba! Nós vamos ouvir agora da nossa querida nutricionista Paula dicas de como você vai ler no rótulo os biscoitos saudáveis para a sua família. Vamos ver. Vamos lá, Paula. Oi, Suzy, estou aqui novamente, Paula Castilho, nutricionista. Como falamos anteriormente sobre os sucos e refrigerante, hoje eu vou falar sobre os biscoitos. Então eu tenho aqui 2 biscoitos, um recheado e um integral. Qual que é a diferença entre eles? Na verdade, a composição de açúcar e farinha de trigo não muda muito. Nos rótulos, os ingredientes, a gente tem os 2 primeiros como os principais ingredientes que têm maior quantidade. Então sempre tem que ficar atento nisso. Só que qual que é a diferença? Eu tenho muita fibra nos biscoitos que são integrais. Então, se puder, lógico, não precisa comer de segunda a segunda-feira. Lógico que a gente pode ter um dia de descanso. Então, se eu pegar 2 dias na semana ou uma vez na semana e consumir uma bolacha, um biscoito recheado, que não seja integral, não tem problema. Mas também não precisa acabar com um pacote, né? Pega 2, 3 bolachas. Mas sempre dá preferência para os integrais. Principalmente nos lanchinhos da tarde, não só para crianças, mas para os adultos também. Então sempre preferi a versão integral do que a outra, porque a outra contém muito mais açúcar e pode causar, ter mais chance à obesidade ou aumento de peso. Olha, você aprendeu. Eu gostei que ela falou que a gente pode comer bolacha, de vez em quando. De vez em quando. Mas que você tem que dar preferência realmente para integral. Eu só não gostei que ela disse que não pode acabar o pacote. Não pode comer todo o pacote, tem que ser um pouquinho de cada vez, nada de exagero. Como a gente sempre diz, você pode se dar o luxo de provar algumas coisas que a gente sabe que às vezes não são tão saudáveis, mas desde que você consiga equilibrar. Olha, a Paula está sempre nos ensinando e a gente quer agradecer os supermercados Pão de Açúcar porque nos receberam muito bem, né? E deram todo esse apoio para que a gente possa auxiliar aí em casa, para que a gente aprenda cada vez mais. Isso, e um beijo pra Sônia, viu, Sônia? Obrigadão. Outro beijo, Sônia. Você é muito querida, viu? E olha só, Suzy. Sim? A gente tem... A gente gosta de responder as perguntas no ar, não é isso? Exatamente. Então, pra gente responder as perguntas, você tem que mandar a pergunta pra gente, porque senão como é que a Suzy vai responder se você não mandou a pergunta? Exato, porque então, no nosso quadro Suzy Responde, vocês sabem que toda semana eu estou aqui pra esclarecer algumas dúvidas que você tem no seu dia a dia. Isso e você mesmo. pode enviar pra cá a sua dúvida. Como é que faz, Teco? Manda aqui pro nosso e-mail, que é o paulinastv@paulinas.com.br. Aí a gente recebe e a gente responde aqui no ar. Exato. Ou então, se você preferir, você pode mandar pro nosso endereço aqui no programa Família em Foco, Rua Dona Inácio Shoa 62, o CEP aqui é 04010-020, São Paulo, capital. Ou então talvez você esteja caminhando pela rua assim, e toda de repente, feliz assim, toda feliz, pela rua, e de repente encontra a nossa câmera. Isso mesmo. E aí você então, pode fazer como a nossa telespectadora de hoje. Toca aí pra gente ver o que ela perguntou. Vamos ver. Meus filhos normalmente vivem brigando e eu tenho que intervir. Como saber quem tem razão? Você sabe que uma coisa que é normal, que são os irmãos brigarem, sabia? Normal. Assim, é teve umas pesquisas que mostram que os irmãos brigam assim várias vezes por hora, às vezes, sabia? Sem e às vezes a gente nem dúvida. se toca que eles estão brigando. Exatamente, porque ali é um treino para o social mesmo. De fato, ter certeza absoluta quem está certo ou não, você não terá. Mas você pode fazer o treino de ensiná-los a se colocarem. Ou seja, você fala, agora espera. Para de gritar, para de agir assim, coloque cada um num canto, até eles abaixarem assim o ânimo, dá uns 10, 15 minutos, aí você realmente se aproxima e fala assim, bom, agora vamos lá. Agora cada um vai falar
o seu ângulo, o que achou que era certo, o que achou que era errado. Ou seja, ensine-os a argumentarem, né? Porque isto realmente é o fundamental. Às vezes, mais do que saber naquele momento quem teve razão, é ensinar para que eles aprendam a conversar, falando num tom de voz adequado, aprendendo também a ouvir o que o outro tem a dizer, e para terminar você diga assim, agora você vai se colocar no lugar do outro. Você vai para o lugar do seu irmão e você no seu. Agora, o que você diria para o seu irmão a respeito do seu comportamento? Então você coloca, na verdade, o outro filho no lugar daquele que estava brigando. É um exercício de reflexão, de respeito para com o outro. Então cada um vai aprender a ouvir o que o outro está dizendo e também a respeitar a opinião. E aí, de acordo com a argumentação, você vai chegar a uma conclusão naquele momento de quem você acha que merece ter o crédito ou de que tem que ter alguma orientação específica. No fundo, o mais importante do que tudo ali é você ensiná-los a argumentarem e também a respeitar o argumento do outro. E Suzy, sabe que assim, né, muitas vezes os pais ficam chateados. Ah, vocês estão brigando de novo, vão resolver vocês mesmos e tudo mais, né? Porque não pode se meter o tempo todo na discussão dos filhos, né? Mas quando o filho vem, às vezes, pedir ajuda, aí o pai fala assim, ah, vai lá resolver com seu irmão, ou vai resolver com seu amigo. Mas você sabia que a pesquisa mostrou que quando a criança vem pedir ajuda para os pais, ela já passou de 10 a 12 vezes resolvendo sozinha. Mas é claro, sem dúvida. Por isso que quando alguém requisita o nosso auxílio, é hora sim da gente parar, ouvir o que cada um tem a dizer, fazer, como eu disse, com que cada um se coloque no lugar do outro e depois, então, você dará, como adulto, aquela orientação que achar que realmente é mais adequada. O importante não é simplesmente falar, vai lá e se resolve, ponto final. Não, porque depois o que vai acontecer, os seus filhos não vão acreditar na sua autoridade de auxiliar a resolver o conflito e vão partir, provavelmente, isso mesmo, para a briga. Vão partir para porrada, entendeu? Olha, isso e não pode. Não? E depois não adianta depois você reclamar. Portanto, se um filho pediu ajuda, é sinal de que você tem que intervir, colocar os pontos e fazer com que eles aprendam a se respeitar. E não deixar aquelas brincadeiras, você é um gorducho mesmo, você é um chato, não. Pode intervir de uma maneira severa, falar, não admito que você desrespeite o seu irmão, assim como mesmo. Não admito que ele também te desrespeite. São atitudes do dia a dia que dão trabalho, mas realmente funcionam. E é isso que a gente quer, não é verdade, meu querido? É isso aí, Suzy. Gostei muito dessa história. Nós aprendemos muito no programa de hoje, nessa questão do treinamento de memória, o quanto é importante a gente prestar atenção, como você está prestando atenção aqui no nosso programa, para que você memorize. E mais do que isso, Suzy, como é legal de você, depois de você aprender uma coisa bacana, você ir contar para os outros, porque isso você aprende melhor e guarda mais. Então, tudo que você ouviu aqui no programa, né, sobre voluntariado, sobre memória, tá certo? Sobre briga entre irmãos, você depois vai lá e conta pro seu marido, conta pra sua esposa, pros seus filhos. Como é que você lê um rótulo, como é que você sabe que aquele biscoito ou aquele tipo de alimento é saudável. Tudo isso é um treino da memória, sabe? Você estará passando as informações pra frente. E isso é muito importante, porque aí você vai fazendo as conexões cerebrais e vai mantendo a sua memória jovem, atuante, que é isso que nós queremos, com saúde. É verdade. Principalmente a Suzy, que quer manter a memória dela sempre jovem. E todos nós, não é verdade? Afinal de contas, também. É a única coisa que você consegue manter jovem. Com certeza, porque as conexões neurais, olha, o que você quis dizer com isso? Eu não disse nada. Você disse, eu escutei. Eu não falei nada, E Suzy. todos os nossos telespectadores escutaram. Mas não tem problema, de qualquer forma você está treinando a sua memória. Agora eu quero também que você treine a sua memória estudando. E serve para todos nós. Pegar um texto, leia em voz alta, sabe? Explique às vezes até para você próprio o que você entendeu. Explica para outra pessoa o que você achou de interessante. E isso tudo faz com que realmente a gente se sinta muito melhor ativando a nossa mente. Porque a gente sabe que existem muitos remédios, muitas vitaminas por aí que prometem, né, melhorar
melhorar a capacidade cerebral, fazendo até com que as pessoas se achem verdadeiros gênios. Mas a ciência, a experiência, demonstra mesmo que o uso constante do treino da nossa mente é que realmente faz manter ativa a nossa capacidade de aprender, de estabelecer novas conexões neurais. Pois Dá é, pra Suzy, gente mas acumular o conhecimento. é verdade, mas é uma pena, né? Porque a gente está falando de memória e acabou o programa. Acabou! Mas você vai usar a sua memória pra e lembrar a sempre da semana gente. que vem que nós vamos estar aqui Vamos. pra gente sempre passar assuntos muito interessantes pra vocês. Espero você no mesmo horário aqui no nosso programa semana que vem. No Família nosso em Foco. Família em Foco! Até Obrigado, mais! pessoal. Beijão. Beijos!